Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E nesse vídeo, então, nós vamos aplicar o algoritmo que nós vimos no vídeo anterior. Nós vimos ele de maneira bem abstrata. Nós vamos ver ele agora na prática, né? Então, nós vamos fazer exemplos numéricos mesmo, para nós vermos como é que esse algoritmo funciona na prática. Nós vamos pegar polinômios com coeficientes reais e também com coeficientes racionais. Melhor que isso, vamos pegar polinômios com coeficientes inteiros para a coisa ficar um pouco mais bonita, né? Nem sempre as contas que vão aparecer são contas bonitas iguais às que vão aparecer nesse vídeo agora, né? Por que você não faz conta com as coisas mais esdrúxulas, né? Cara, porque é um vídeo, né? Então eu não estou presencial com você, né? Então se você tiver alguma dúvida, eu não consegui tirar com você ao vivo. Então por isso vamos pegar os exemplos um pouco mais, como eu posso dizer assim, mais com números um pouco mais bonitos, né? Um pouco mais bem comportados, porque o que importa é realmente o processo. Tá? O processo é que realmente é importante, tá certo? Então vamos lá. O objetivo da aula, né? Apresentar algumas aplicações do algoritmo de divisão. Não são aplicações, né? Mas exemplos numéricos, basicamente. Então, primeiro exemplo, vamos considerar dois polinômios. O polinômio f, ele é 12x ao cubo, mais 4x quadrado menos 8x. Esse vai ser o nosso dividendo. E o nosso divisor vai ser o g, ele vai ser 4x. Primeira coisa, observar que o g é diferente de zero, então nós podemos fazer a nossa divisão. O que nós queremos? O quociente e o resto da divisão de f por g. Usando, é claro, o algoritmo da divisão. Então vamos lá. Primeira coisa, observa, o grau do f é 3, o grau do g é 1. Coeficientes líderes do f é 12 e o coeficiente líder do g é 4. Então aqui está o coeficiente líder do f, aqui está o coeficiente líder do g. Lembra no algoritmo qual coeficiente líder é que era importante? Qual coeficiente líder que nós tínhamos que inverter? O coeficiente líder do G. Como esse coeficiente líder é 4, o inverso dele é 1 quarto. Tá certo? Então vamos lá. O algoritmo na divisão fala o seguinte: primeira coisa, construa o polinômio Q1 de x. Você lembra como é que foi construído o polinômio Q1 de x? Claro que você não lembra. Se você não lembra, então eu tenho que refrescar a sua memória. Primeira coisa, pegue o coeficiente líder do f, que é o dividendo. Multiplique pelo inverso do coeficiente líder do g, que é o divisor. Então, esse vai ser o coeficiente do Q1. E o expoente do x? Pega o grau do f, subtraia do grau do g. 3 menos 1. Então, esse daqui é o monômio Q1 de x, que, no final das contas, vai dar 3 vezes x ao quadrado, ou 3x quadrado. Tá? Então, esse era o Q1 de x. O algoritmo falava, construa esse polinômio primeiro. Depois, a partir do Q1, você vai construir o polinômio f1. Como que você constrói o polinômio f1? Ele é f de x menos Q1 de x vezes g de x. Pode voltar lá no vídeo anterior que você vai ver. O Q1 de x é construído assim. O coeficiente líder do f vezes o inverso do coeficiente líder de g, x elevado ao grau de f menos o grau de g. Tá? Então, Q1. O F1 é literalmente esse. F de x menos Q1 de x vezes g. Quanto que dá isso? Faço a substituição aqui do Q1 de x, né? Agora venho aqui e faço a substituição. Esse aqui é o F, né? Esse é o F, esse é o Q1 e esse aqui é o G de x. Quando você fizer as contas, ó, como aqui vai aparecer 3x quadrado vezes 4x, com sinal de menos, ele vai se cancelar com esse daqui, ó. E aí vai sobrar só 4x quadrado menos 8x. Tá? Então esse vai ser o nosso polinômio f1. Aí o que diz o algoritmo? Ele fala, agora você olha para o polinômio f1. Pergunta, esse polinômio f1 é zero? Não. Esse polinômio f1 tem grau menor do que o grau de g de x? Também não. Não? Nenhuma dessas duas coisas acontece? Não. Então,
o grau do F1 provavelmente ou certamente é maior ou igual ao grau do G de x. Aí ele é mesmo. O grau do F1 é 2, o grau do G de x é 1. Então esse grau aqui é maior do que aquele, então nós temos que repetir o processo. E aí, o que diz o algoritmo? O algoritmo fala, agora você pega e constrói o polinômio Q2. Como que você pega o polinômio, como que você constrói o polinômio Q2 mesmo? Você faz a mesma construção que o polinômio Q1, só que em vez do F, você vai usar o polinômio F1. Troca F por F1 e constrói o polinômio Q2. O que quer dizer com isso? Pega o coeficiente líder do F1 e multiplica pelo inverso do coeficiente líder de G. Então, é 4 vezes 4 a menos 1. E o expoente do x? Grau do F1 menos o grau de G. 2 menos 1. Isso dá o próprio x. E a partir disso, você constrói o polinômio F2. Quem é o F2? Ele é F1 menos o Q2 vezes G. Ah, é? É. Então vai dar isso daqui, né? Olha aqui. Aqui está o Q1, né? Lembra? O Q2, desculpa. Esse aqui é o Q2. Faço a substituição. Esse aqui é o F1. Tá vendo? F1. Esse é o Q2 e esse é o G. Fazendo a subtração aqui, nós vamos obter menos 8x. Tá? Aí você se pergunta de novo. O polinômio F2 é zero? Não. O polinômio F2 tem grau menor que o grau de G? Também não. Eles têm graus iguais. Então não é menor. Ah, não é menor? Não. Então você tem que repetir o processo. Como o grau do F2 é maior ou igual ao grau de G, repita o processo. Os dois graus são iguais. Por isso que é maior ou igual. Se é igual, é maior ou igual. Repita o processo. O que você vai fazer? Você constrói o polinômio Q3. Como é que você constrói o polinômio Q3? No lugar do F1, você troca F1 por F2 e repete o processo. Coeficiente líder do F2, olha quem é o F2 aqui. O coeficiente líder é menos 8. Então, pega o menos 8, que é o coeficiente líder do F2, multiplica pelo inverso do coeficiente líder do G, que é 4 elevado a menos 1, que é 1/4. Né? E multiplique por x elevado ao grau do F2 menos o grau do F1. Isso vai dar, aqui o grau vai dar 0, né? Isso aqui vai dar o próprio menos 2. Tá? Aí você vai lá e constrói o F3. Quem é o F3? F2 menos o Q3 vezes G de x, que é isso daqui. Olha aqui o Q1. O Q3 é menos isso daqui vezes G de x. Tá? Cuidado com os sinais ali. Né? Então vai ficar 8x menos 2 vezes 4x, isso dá 0. Aí vem a pergunta. O F3 é 0? Sim, para o algoritmo. Quem que vai ser o quociente? O quociente vai ser a soma dos Qs. Esse é o Q1, esse é o Q2 e esse é o Q3. E o resto? O resto é 0. Então, o F, que é esse aqui, é o G vezes o Q mais o resto. Aqui você pode observar, né? Se você não quisesse aplicar o algoritmo de divisão aqui, você não precisaria, né? Era só pegar esse polinômio aqui, ó, coloca o 4x em evidência e você vai ter o resultado que você queria. Tá certo? Bom, um exemplo relativamente simples, né? Nada muito sofisticado. E nós vamos continuar. Vamos trazer agora mais um exemplinho. Então, vamos lá. Observe aqui, o exemplo foi muito bem pensado, né? Porque em nenhum momento apareceu uma fração, ali, sempre apareceu números inteiros. Isso que eu estava falando antes de pegar polinômios muito bem comportados. Tá? Por quê? Porque quando começa a aparecer fração, você começa a se confundir, você está aprendendo, então tá tudo certo quando é inteiro. Tá? Vamos dividir esse polinômio aqui, de grau 3, por esse outro polinômio aqui de grau 2. Né? Coisas importantes. Olhar para os graus. Eu quero dividir o F pelo G, né? O grau desse é maior do que o grau daquele, então eu tenho que aplicar o algoritmo. Se eu quisesse pegar o G e dividir pelo F, o que ficaria? Né? O quociente seria 0 e o próprio G seria o resto.
Então, quando você divide um polinômio de grau menor por um polinômio de grau maior, você faz assim, pega o quociente como sendo zero e o resto como sendo o próprio dividendo. Tá? Mas aqui o dividendo tem grau maior do que o grau do divisor. Então, a gente vai aplicar o resultado, vai aplicar o algoritmo. O grau do F é 3, o grau do G é 2. Importante aqui, o coeficiente líder do F é 12 e o coeficiente líder do G, ele é 3. Né? Qual é o coeficiente líder muito importante? É o do G. Né? Esse sujeito aqui tem que ser invertível e ele é invertível. Né? É 1/3. O que diz o algoritmo? Construir o polinômio Q1. Quem é o polinômio Q1? Como é que constrói ele? Coeficiente líder do F vezes o inverso do coeficiente líder de G, x elevado ao grau de F menos o grau de G. Isso dá 4x. Tá? Quem é o F1, então? Como é que você constrói o F1? Ele é f de x menos Q1 de x vezes g de x. Esse aqui é o Q1. Tá vendo? Substitui f por isso, q por isso e g por isso. São os valores lá que você tem. Isso vai dar menos 15x² mais 7x menos 3. Aí você pergunte se o F1 é igual a zero. Não, ele não é igual a zero. Segunda pergunta. O F1 tem grau menor do que o G? Não, não tem grau menor, tem grau igual. O F1 e o G tem graus 2. Então eles têm graus iguais. Então você tem que repetir o processo. Tá? O grau do F1 é maior ou igual que o grau de G. Então repete o processo. Eu não vou calcular, observe que agora eu não vou calcular o Q2, vou colocar o Q2 direto aqui para você. Tá? Quem é o F2 então? Lembra? F2 é F1 menos o Q2 vezes o G de x. Como que eu construo o Q2 mesmo? Coeficiente líder do F1 vezes o inverso do coeficiente líder de G, né? Vezes x elevado ao grau de F1 menos o grau de G. Vezes GX. Né? Então, esse daqui é o polinômio Q2. Certo? Calculei aqui o Q1. Aqui eu não calculei o Q2 separado. Eu coloquei tudo junto aqui para começar a abstrair na sua cabeça. Tá? Então é esse daqui. Substitui os valores. Ó, isso aqui vai dar exatamente menos 5. Né? O Q2 vai dar menos 5. Q2 é menos 5. Substitui, faz as contas, você tem que o F2 é 2x mais 7. Aí você se pergunta, o F2 é zero? Não, o F2 não é zero. Tá. Então a próxima pergunta é, o grau do F2 é menor do que o grau do G? É. O grau do F2 é 1. O grau do G é 2. Opa, o que diz o algoritmo? Você separa. Quem que vai ser o dividendo? Quem que vai ser o quociente, desculpa? O quociente vai ser a soma do Q1 pelo Q2. Aqui, ó, olha o Q2 aparecendo aqui. Né? Então vai ficar 4x menos 5. Ah, mas quem vai ser o resto? Aquele F2 que você encontrou. Que tem grau menor do que o grau do G de x. Tá certo? Aí você fala assim, porra, mas isso daqui é muito demorado. Né? Mostra aí pra gente como é que é aquele algoritmozinho da chave. Né? Mostra. Tudo bem, eu vou mostrar para você agora no próximo exemplo. Mas eu quero que você entenda o que você está fazendo. Eu quero que você entenda, que você olhe para aquele algoritmozinho da chave, né? Você olhe para ele e perceba o que é que está acontecendo. Tá? Então, para esse exemplo, nós vamos usar esse polinômio aqui. Ó. O polinômio f tem grau 4 e o polinômio g que tem grau 2. Certo? Então, vamos lá. Olha só. O que diz o algoritmo? Primeira coisa, você calcula o Q1. Então, você pega o G, põe aqui, faz esse finalzinho de chave aqui, né? Não sei por que isso aqui chama de chave. Não sei. Vamos lá. Aqui você coloca o G de x. Então, dividendo. Aqui o divisor. Aqui embaixo você vai ter o Q. E aqui você vai ter os restos. Vamos lá. Como você calcula, o algoritmo fala, a primeira coisa é determinar o polinômio Q1.
Quem é o polinômio Q1? Como é que você faz ele? Pega o coeficiente líder do F, multiplica pelo coeficiente, pelo inverso do líder do G. 6 vezes o inverso de 2. Ou seja, 6 vezes 1 meio. Isso dá 3. Esse é o coeficiente líder do Q1. X elevado a quanto? Grau do F menos o grau do G. Grau do dividendo menos o grau do divisor. 4 menos 2, 2. Então, esse daqui é o Q1. Certo? Agora ele diz o seguinte, ó. Calcule o F1. Calcule o F1. Como é que é o F1? O F1 é assim, ó. F de x, menos o G de x vezes o Q1 de x. Tá vendo? Então, por que você pega esse sujeito aqui, multiplica por esse polinômio e leva para lá com o sinal trocado? Porque o algoritmo fala para você fazer isso. Pegar o F1, subtrair por Q1 vezes G. Esse sujeito que você passa para lá com os sinais trocados, com os sinais dos coeficientes trocados, esse é o Q1 vezes o G que você vai fazer a subtração do F. Lembra lá? F1 é F de x menos Q1 vezes G. Aqui. Esse rosa aqui é o Q1 vezes G. E aí você faz a subtração. Ó. F menos o Q1 vezes G. Quando você vai fazer a subtração, ó, esse polinômio todão aqui, ó, esse grandão aqui, esse é o polinômio F1. Ah, esse é o polinômio. Agora eu entendi por que você passa lá para o outro lado com sinal de menos. Né? Não é mágica, então, né? Não tem um portal aqui que faz com que os coeficientes troquem de sinal. Não, não. Não existe um portal que faz a transformação. Existe um algoritmo que explica o que você tem que fazer. É isso que existe. E não um portal que faz a transformação de troca o sinal dos caras. Tá? Então isso aqui é importante. Beleza. Aí, o que o algoritmo fala? Aqui você tem um F1. O algoritmo fala para você, agora olha, ele é zero, esse F1? Não, não é zero? Beleza. Então, pergunta, ele tem grau menor do que o divisor? Também não. Então você repete o processo. Esse tem grau 3, esse tem grau 2, repete o processo. Agora você vai calcular o Q2. Como que você vai calcular o Q2? Coeficiente líder desse vezes o inverso do coeficiente líder desse. Então fica 2 vezes 1 meio, dá 1. X elevado a quanto? Grau desse, que é 3, menos o grau daquele, que é 2. Então, x elevado a 1. Tá? O coeficiente aqui é 1. Né? Aí o que você faz? Agora você vai calcular o seguinte, vai pegar o Q2, vai multiplicar pelo G, pega o F1 e subtrai desse resultado que você fez a multiplicação aqui. Então, por isso é que você pega o X, multiplica por esse sujeito, passa para o outro lado, todos com o sinal trocado. É porque o algoritmo fala para você fazer isso. Então, você vai pegar o F1 e vai subtrair dessa multiplicação que eu falei para você, do Q2 pelo G. Entendeu? Então é isso. Aqui, ó. Tá vendo esse polinômio aqui? Esse polinômio que aparece aqui é o próprio F2, que é o F1 menos o Q1 vezes G. Certo? O Q2 vezes G, né? Q2 vezes G. Aí você faz a subtração e encontra esse polinômio aqui, ó. Menos 2x² mais 4x menos 3. Esse é o polinômio F2. Esse é o polinômio F2. Tá? Aí você se pergunta, esse polinômio F2 é zero? Não, não é zero. Ele tem grau menor que o grau de G? Não, não tem grau menor, tem grau igual. Então você tem que repetir o processo. Tá? E aí como é que você faz? O coeficiente líder desse sujeito vezes o inverso do coeficiente líder daqui, que vai dar menos 1. X elevado a 2 menos 2, quer dizer. Então vai ficar menos 1. Tá? Menos 1 vezes esse sujeito. Então esse aqui é o Q3, Q1, Q2, Q3 vezes G. Faz esse produto e subtrai isso do F2. Quando você fizer essa subtração, vai dar zero. Ah, deu zero? Deu zero. Então, esse aqui é o FI. F1, F2, esse aqui é o F3. O F3 deu zero. Então, separa.
Esse aqui é o coeficiente, esse aqui é o quociente, esse aqui é o preço. Certo? Ai, ai. Até gastura de tanto falar aqui, né? Então, esse método da chave que você aprende, ele não é mágico. Ele não é mágico. Há uma explicação para isso. Você, como licenciado, você vai ensinar para os seus alunos no ensino médio. Cara, você olha para esse algoritmo aqui, passado desse jeito, você olha para aqui e você fala, olha, mas tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé que é assim mesmo. Né? Tem que haver uma explicação. E a explicação é, o algoritmo manda você fazer isso. E nós mostramos, esse algoritmo funciona. Esse algoritmo funciona. Não há outro quociente, não há outro resto. Né? Beleza. Observe o seguinte, o que era importante quando nós estávamos fazendo a divisão de polinômios? Quem que tinha que ser invertível? O coeficiente líder do G, o coeficiente líder do divisor. Esse cara tinha que ser invertível. Como nós estávamos trabalhando num corpo, então todo elemento não nulo tinha inverso. Né? Quando você trabalha com um domínio de integridade, né, o algoritmo de divisão também pode ser aplicado. Só que você tem que tomar um cuidado. O coeficiente líder do divisor tem que ser um elemento invertível no anel. Por exemplo, quando o seu g de x for mônico, quando o seu polinômio g de x for mônico, o divisor for mônico, o coeficiente líder é 1. Ele tem inverso, é o próprio 1. Certo? E aí você pode aplicar o algoritmo de divisão também para dividir em domínios de integridade. Certo? Por exemplo, esse polinômio aqui, ó, a divisão de 2x ao cubo mais 6x quadrado mais 7x menos 1, dividido por x mais 3. Isso como polinômios com coeficientes inteiros, no z de x. Então agora você não está mais olhando eles como polinômios em q de x, ou rx, ou cx. Você está olhando ele como polinômio em z de x. Será que dá para fazer a divisão? E a resposta é dá. Porque como o coeficiente líder do g de x ele é mônico, tem inverso, e é esse inverso que importa, né? Então podemos aplicar o algoritmo. Né? O coeficiente líder do f é 3, o coeficiente líder do g é 1, e aí o algoritmo fala, ó, calcula o Q1 de x. Q1 de x pega o polinômio líder do f, multiplica pelo inverso do polinômio líder de g. Como é mônico, é 1 elevado a menos 1, 1 elevado a menos 1 é o próprio 1. Então, aqui, x elevado ao grau do f menos o grau do g. Então, dá 2. Tá? O f1, então, é f de x menos q1 de x vezes g de x. Faz as contas, dá 7x menos 1. Aí você pergunta, esse polinômio f1 aqui, ele é zero? Não, ele não é zero. Ele tem grau menor do que o g? Do que o grau de g? Não, também não. Então, você tem que repetir o processo. Então, você repete. O grau do f1 é maior ou igual que o grau de g, você repete o processo. Calcula o Q2, né? Coeficiente líder do f1, vezes o coeficiente líder do inverso do coeficiente líder de g, x elevado a 2 menos 2, que é o grau do f1 e o grau do g. Isso dá 7. Substitui, acha o f2 como sendo menos 22. F2 é zero? Não. O grau dele é menor que o grau de g? Sim. Então separa. Tá? Então o Q vai ser a soma do Q1 com o Q2 e o Fx é igual a menos o 22. Tá? Então assim nós terminamos essa aula. Espero que vocês tenham gostado, especialmente da explicação de por que aquele método da chave funciona. Você pode continuar usando, usa o método da chave, tá? Não precisa ficar fazendo toda hora esse processo, todos esses processos que eu fiz aqui. Eu só fiz ele para você entender o que você faz da chave de uma maneira sucinta é exatamente isso que nós fizemos aqui nesse vídeo de maneira não sucinta. Então, toda vez que eu estou falando, calcula o Q1, calcula o F1, calcula o Q2, calcula o F2, calcula o Q3, calcula o F3. Sabe? Essas coisas que você está fazendo, que nós fizemos no vídeo, de uma maneira não enxuta, você está fazendo lá no método da chave de uma maneira enxuta. Então, eu fiz de uma maneira não enxuta, você faz de uma maneira enxuta. Pode continuar fazendo? Pode. Mas você tem que ter consciência do que você está fazendo. Tá? Por quê? Você vai ensinar isso para os seus alunos, cara.
Então, como você vai ensinar para os seus alunos, você tem que saber por que isso funciona. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.